Quantos têm fome de Deus aqui neste lugar, queridos? Mais do que nunca, você pode se assentar, mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo diferente, mas não que Deus tenha perdido o controle de todas as coisas, muito pelo contrário. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de divisão, como está em Malaquias, capítulo 4, onde ele fala exatamente sobre a divisão de um tempo, né? Um tempo onde Deus vai saber aqueles que são seus amados, seus escolhidos. Nós vamos ver novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós somos nós somos a propriedade peculiar do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar o culto de hoje diante do Senhor, e nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e colocamos tudo diante do Senhor, e nós queremos mais de Ti, queremos entender como prosseguir e como viver mais na Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, abra comigo em Gênesis capítulo 11, o Senhor tem me dado essa palavra nos últimos dias, e eu queria compartilhar com você. É uma mensagem que não mudou, que está no meu coração, e é uma mensagem que eu acredito que Deus tem para o teu coração, e mais do que nunca um esclarecimento desse momento que nós estamos vivendo. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos a história da Torre de Babel, mas muito mais do que isso, nós vemos a história de homens tentando construir algo na qual Deus não pudesse ter acesso. Em Gênesis capítulo 11 diz assim: disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em lugar de argamassa. Interessante, queridos, está em Gênesis capítulo 11, versículo 3. Interessante que no lugar de, fala comigo, num lugar de, nós estamos todos procurando um lugar para alcançar em Deus, um lugar para conhecer a Deus, né, prosseguir em conhecer ao Senhor. Apesar de nós estarmos todos aqui no mesmo lugar, e você na tua casa, assistindo pela internet, em milhares de lugares, nós estamos em diferentes lugares espirituais. O que eu quero dizer com isso é que, espiritualmente, cada um conquistou um legado, cada um conquistou um lugar em Deus. Cada um de nós estamos uns mais próximos, uns mais perto do Senhor, como os discípulos, vários discípulos que estavam todos perto de Jesus, mas um ocupou um lugar especial. Não porque ele era melhor, João, mas porque o seu coração queimava e ele era íntimo do Senhor, que era João que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Então existem lugares diferentes, na qual nós podemos ocupar. Apesar de estamos na mesma igreja, podemos estar no mesmo reino, podemos ocupar lugares especiais. E sobre esses lugares que eu gostaria de falar essa noite, porque quantos de nós nos acomodamos com pequenos lugares, lugares baixos, lugares onde nós nos acostumamos dia a dia, e a nossa zona de conforto nos faz confortáveis. E o Senhor está a cada momento nos desafiando a encontrar novos lugares com Ele. Em Gênesis capítulo 11, é interessante que eles trocaram os lugares. Eles trocaram os lugares. Você vê que eles colocaram tijolos em lugar de pedras. Pedras representam fundamento. Eles trocaram os seus fundamentos. Muitas vezes nós queremos ocupar lugares, tocar a Deus, mas não temos princípios e fundamentos na palavra. Jesus é a pedra angular. A nossa vida cristã é feita de valores e princípios. Tudo que nós construímos em Deus é o legado que Deus coloca dentro de nós. Mas Deus sempre espera de nós, apesar de toda a circunstância que está ao nosso redor, Ele sempre espera que nós possamos fazer a melhor escolha, porque nós somos o fruto das nossas escolhas. Então o fundamento que nós construímos é fruto das nossas escolhas de princípios e valores diante do Senhor. Então aquilo que nós carregamos no Senhor é muito importante para os princípios e valores. Interessante que Ele diz: vamos trocar os princípios, vamos trocar os valores. Existe muitas vezes pessoas que trocam valores e esperam alcançar lugares em Deus. Elas podem ocupar lugares entre os homens, porque aqui a Bíblia diz que aqui o fundamento da Babilônia, que é a Torre de Babel, foi construída pela primeira vez um homem tentando dominar sobre outro homem, que é o Nimrod. E mais interessante são valores trocados. Nós nunca vamos alcançar lugares em Deus com princípios humanos. Nós jamais alcançaremos lugares espirituais, romperemos lugares em Deus, se nós trocarmos valores e princípios. O interessante é que ele diz: vamos trazer tijolos. Tijolos tem a ver com massa, na verdade tem a ver com pó, tem a ver com um homem que foi chamado do pó da terra, ao invés de pedras. E piche ao invés de argamassa. Relacionamentos que não ligam.
Interessante que eu ouvi essa semana algo que me tocou muito, porque muitos de nós falamos sobre a glória de Deus, né? Em Isaías capítulo 6, diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. É necessário que a gente possa morrer um pouquinho a cada dia, para que a gente possa ver um pouco da glória do Senhor. E a Bíblia diz que os serafins cantavam entre si. Um pastor me falou, olha, você já parou para pensar sobre esse versículo, que os serafins falavam da glória entre si? Isso é tão interessante, querido, porque quando nós ocupamos um lugar juntos, nós vamos ocupar um lugar que nós falamos juntos sobre a glória de Deus. Nós construímos uma história, uma atmosfera juntos. E esse lugar, como igreja, é um lugar que nós nunca podemos perder e precisamos construir um ambiente, uma atmosfera na qual a glória de Deus ela está entre nós. E às vezes nós falamos de glória, falamos de presença, falamos de estar juntos, mas nós não construímos uma história e nós não construímos ambientes entre nós. Interessante, se você estudar a palavra aqui, eles tiveram uma unidade, disseram uns aos outros, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que alcance e toque os céus. Eles queriam construir algo para tocar os céus. Na verdade, eles queriam construir um ambiente maligno na qual Deus não pudesse mais tocar o homem. A Babilônia, que é a Torre de Babel, que é o fundamento da Babilônia, eu posso dizer assim, é exatamente um lugar onde Deus não pode mais acessar os homens. E foi exatamente nesse ambiente que Deus olhou e falou, se eles construírem algo, um ambiente entre si, na qual eu não possa tocar mais, será realmente difícil, porque eles estão tentando tocar os céus, com um coração de unidade, falando a mesma língua. O Senhor desceu, no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ao invés de construírem um ambiente na presença, ao invés de falarem entre si sobre a glória, ao invés de edificarem algo nos princípios, nos valores, um ambiente profético, um ambiente da presença, ao invés disso, eles construíram o oposto. Eles construíram um ambiente na qual Deus era inacessível, e cuja torre eles estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Não apenas eles querem tocar, mas eles querem me excluir da terra. Feche seus olhos por um momento. Você que está nos assistindo pela internet, feche seus olhos por um momento. Quantas vezes nós excluímos Deus da nossa vida? Quantas vezes nós construímos torres, não torres humanas, mas situações onde Deus não pode entrar, situações que Deus está do lado de fora, situações que não são, nós não falamos, não é um ambiente da presença, nós não falamos entre si, entre a nossa família, sobre a presença, sobre a glória, mas nós tiramos Deus e queremos fazer na força do nosso braço, na liga do homem. Interessante, queridos, que Deus veio para ver, sabe por quê? Porque quando nós tentamos fazer algo que tire ele do cenário, o fim é o caos. O fim é o caos. Interessante que ele diz assim, eles e em breve não poderão impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos. E assim o Senhor dispensou. Versículo 5, assim o Senhor, pode colocar aqui na frente, o Senhor dispersou dali toda a terra, e pararam de construir a cidade. Para mim a pandemia foi uma intervenção de Deus, para que o mundo parasse de construir situações onde Deus não possa tocar. Para mim, Deus parou o mundo, não foi pelo mundo, foi pela igreja. Deus parou o mundo, porque Ele tem ciúmes da igreja. Quando eu e você não falamos da glória entre nós, não falamos da presença, quando nós não construímos ambientes de glória, quando nós não construímos entre nós um lugar onde Ele possa habitar entre nós, ao invés, Ele diz, Ele olhou e falou, vamos parar tudo, vamos parar, deixa eu parar o mundo, deixa eu parar um pouco você, que está mais correndo, mais fazendo tanta coisa para Deus e perdeu Deus no meio da sua correria, do seu ativismo. Tantas pessoas perderam Deus. Então, Deus, deixa eu parar o mundo. Vou parar o mundo durante um tempo, para que possamos voltar e sentir saudades de Deus. Vamos parar o mundo. Por um momento, vamos parar o mundo. E Ele olhou e disse, vamos dispersar.
Sabe, queridos, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, tudo ao seu redor era contrário a ele. Tudo ao seu redor eram momentos de dificuldades. Os seus melhores amigos o abandonaram. Tudo que ele havia construído ali era algo entre ele, sozinho, e o Pai. Ao invés disso, ao invés de ceder, ele guardou. Porque ele construiu, ele manteve isso. No ambiente inóspito, ele obedeceu. Agora, se você voltar lá para Éden, o jardim do Éden, tudo era perfeito. Mas Adão pecou. Deus para o mundo por você. Porque ainda que você tenha um ambiente perfeito, se o teu coração tiver pecado e egoísmo, ele para. Porque um dia você vai pecar. Feche seus olhos por um momento. Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes do que você faz para ele. Ele quer te levar para um outro lugar. Ele quer te levar para um lugar mais alto. Ele quer te conduzir a um lugar onde você, independente do que aconteça no seu redor, você vai amá-lo para sempre. Independente do que aconteça, o mundo pode cair, os soldados podem tentar chegar para te matar, mas você construiu uma história com Deus, que nada vai te impedir de amá-lo. Nada vai impedir você de buscar a sua presença. Abra comigo em João capítulo 21, nós vemos a história de um homem que andou com Jesus durante 3 anos e meio ali, mas de repente no último momento ele falhou. No último momento Pedro nega Jesus. E quantos de nós construímos ambientes na qual o nosso coração é inseguro, o medo, a depressão, a dificuldade, que nos conduz a lugares de incerteza, de dúvida, de medo. Interessante que Pedro era um homem de influência, ele carregava uma liderança dentro dele. A Bíblia diz aqui no capítulo 21, que ele chamou seus amigos e disse: vamos pescar. Em outras palavras, vamos voltar atrás um pouco, vamos ocupar um espaço mais atrás, não vamos avançar no reino, vamos retroceder. Porque Deus já havia chamado ele para sair desse lugar de pescar peixes para pescar homens. Então o lugar que ele havia ocupado já havia sido transferido para outro lugar, mas ele voltou atrás. Ele voltou atrás, mas de manhã a Bíblia diz que Jesus aparece na praia e olha, mas eles não reconhecem. Sabe, porque quando nós estamos ocupando lugares que nós não somos chamados para ocupar, nós não entendemos a vontade de Deus, nós não entendemos o que Deus tem para a gente. Sabe, assim como em Gênesis 11, preste atenção, em Gênesis 11, eles queriam ocupar um lugar para tocar os céus e tiraram Deus da história. A malignidade era como se fosse uma exclusão de Deus. E Deus teve que parar o mundo, assim como Deus parou o mundo agora no ano de 2020. Ele está dizendo: queridos, eu tenho ciúmes de vocês. Você não pode sair da pandemia a mesma pessoa que você entrou. Você não pode terminar o ano de 2020 a mesma pessoa, porque é impossível, o mundo foi parado por Deus. Ele chamou a atenção do mundo para uma razão: para te levar a um lugar mais alto. Ele te chama para você passar por essa pandemia, para ser transportado para um lugar mais alto em Deus. É um lugar de mais maturidade. É um lugar onde você, ao invés de tirar Deus, você vai encarar as suas dúvidas, a sua dificuldade, o seu problema. Você vai encarar as dificuldades da sua casa. Sabe, Deus vai te levar e vai estar junto com você. Eu quero dizer para você, hoje, Deus tem um lugar mais alto para você. Deus tem um lugar mais alto na sua casa, como sacerdote. Deus tem um lugar mais alto para você em todas as áreas da sua vida. Deus tem um lugar mais alto para você. Mas mesmo que Deus tenha esse lugar, se você não reconhecer que foi Deus, levante a tua mão direita e fale: eu reconheço que Deus está chamando a minha atenção. Eu reconheço que Deus está chamando a minha atenção e do mundo inteiro. Jesus está na praia.
E diante dele tem um mar. E os discípulos estão no meio do barco. Pedro, o líder, completamente nu. Quer dizer, despido de autoridade, despido do seu lugar. Você está me entendendo, queridos? Essa mensagem. Pedro está fora do seu lugar. Assim como nós. Quando estamos fora do nosso lugar, somos uma presa fácil para a depressão. Quando estamos fora do nosso lugar, somos uma presa fácil para o inimigo nos pegar nas áreas de finanças. É tão fácil o inimigo nos pegar em tentações. Quando estamos fora do lugar que Deus separou para mim e para você. E a Bíblia diz aqui que Jesus manda lançar a rede. Ele tem sempre uma palavra. Levanta as tuas mãos e fala assim: Ele tem sempre uma palavra para nós. Basta você abrir os seus ouvidos, basta você entender o que Ele está falando, basta você reconhecer que Deus está perto de nós. Ele não nos abandonou. Tem pessoas perdendo entes queridos, queridos, preste atenção, amigos meus, estão hoje no hospital, famílias que perderam mães, perderam pais, e não apenas de Covid, de tantas enfermidades. Que ano difícil! Pessoas desviando, pessoas perdidas, mais do que nunca, pessoas que estão perdendo a fé. E Deus te chama, você não está me entendendo, filho. É tempo de você voltar e voltar mais forte. É tempo de você voltar para o lugar que Deus te chamou você estar. É tempo para você ocupar aquele lugar. E não apenas ocupar o lugar que você deveria estar, mas ir mais alto. Esse é o lugar que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Levante as tuas mãos se você acredita nisso. Se você não acredita, queridos, você acha que aqui é o lugar, a sua pátria final, você está completamente perdido. Jesus está voltando. E a Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos ia se esfriar. É um dos sinais da volta de Jesus. Não se prega muito sobre a volta de Jesus. Agora, sobre a pandemia, queridos, é uma separação do mundo. Você vai ver o que vai acontecer a partir de agora. As coisas vão se acelerar cada vez mais. Mas não é para você se assustar, é para você se preparar. Para você ocupar o lugar que você nunca deveria ter saído. E olha o que aconteceu. Eles lançaram a rede, e o discípulo que mais estava perto de Jesus, que era João, que não era o líder, mas era João, reconheceu primeiro. Levante a tua mão e fala assim: quando você ama o Senhor, independente do seu lugar que você está de liderança, você reconhece a mão de Deus na sua vida. Você reconhece o amor dele. Você começa a beber do seu amor. Você navega em lugares que você jamais navegou, e Deus te arranca de um lugar e te leva para outro. E quando Jesus ouviu falar, e a humildade de Pedro é impressionante, porque apesar de ser líder, ele reconheceu a unção que existia em João. Ele estava nu no meio do barco, ele colocou a sua veste e se mergulhou no mar e foi até Jesus. E quando ele chegou em Jesus, olha o que ele encontrou um fogo. Ele encontrou fogo. Sabe, esse fogo que ele encontrou não era só um fogo de um sacrifício, era a mudança de um lugar. Cara, você pega assim. Deus estava mudando o lugar de Pedro. Deus estava tirando ele de um lugar de medo, um lugar de temor, um lugar de dúvida, para um lugar de autoridade. O fogo sempre foi usado para sacrifício. Mas a partir dessa mudança, em Atos 2, o fogo começa a ser colocado como paixão. Você está me entendendo, queridos? Sabe, o fogo sempre foi usado como sacrifício. Sacrifício de vir à igreja, sacrifício de entregar uma oferta, sacrifício de ser crente. Mas a partir dessa mudança desse elemento, Deus começa a chamar pessoas para um outro nível. Deus começa a chamar pessoas. Agora o fogo vai mudar o seu propósito. Agora o fogo é para paixão. Levanta as tuas mãos assim. Deus vai mudar a sua história quando você entender que Ele vai te reposicionar a partir do ano de 2020, 2021. Você que está nos ouvindo pela internet,
tantas dúvidas, tantos medos, tantas dificuldades. Preste atenção, Deus está te reposicionando para um outro lugar. Para aqueles que entendem e se resolvem, porque Pedro se resolveu com Jesus. Jesus aparece para ele entregando pão, peixe e fogo. Fogo é mudança do elemento, pão é relacionamentos restaurados, peixe, agora o lugar novo é um lugar de multiplicação. Pão, restauração de relacionamentos. Peixe, multiplicação. O lugar que você vai ocupar é um lugar de prosperidade, de bênção. É um lugar reposicionado em Deus. E a Bíblia diz que nesse lugar Deus tem grandes coisas. Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? No original ele responde: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Aí ele faz novamente a pergunta: Pedro, tu me amas? Na verdade, Jesus aponta para ele o lugar onde ele deveria estar, amando a ele sobre todas as coisas. E ele responde: eu estou aqui, ó. Eu não estou aqui, eu estou aqui. Aí na segunda vez ele disse: Pedro, tu me amas? Você está aqui? Eu falei: não, eu estou aqui. Aí ele responde: Pedro, você gosta de mim? Sim, Senhor, eu estou aqui. Feche seus olhos. Ele diz: porque você foi honesto no lugar onde você está, porque você foi humilde, quebrantado, não reteve. Você gosta de mim? Sim, Senhor, eu gosto de você. Vamos pegar o pouco que você tem, vamos pegar o lugar onde você está e vamos multiplicar ele. Sabe por quê? É um ano de máscaras, mas é um ano de tirar as máscaras do lado de dentro. Tem pessoas que estão com máscaras externas e com máscaras internas. Jesus nunca começa algo novo com pessoas que têm máscaras. Ele tira as máscaras. Enquanto você não tirar e rasgar teu coração, cara, enquanto você não tirar a máscara, não essa máscara externa, e não tira essa não, mas a máscara que está dentro, enquanto você não tirar essa, não tem começo novo. Tira essa, arranca ela, porque Ele é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de começar algo novo com você. Ele é capaz de te reposicionar, mudar o elemento da sua vida. Ele é capaz de te tirar lá de Gênesis 11, mas para te levar para Atos 2. Primeira coisa que o Espírito Santo diz: chegando o dia de Pentecostes, o chamado foi para 500, mas só 120 esperaram. Só 120 se posicionaram. E esses 120 que se posicionaram, diz: para vocês que esperaram, eu tenho um presente para você. Eu tenho algo maior para você. Labaredas de fogo vieram sobre a sua cabeça. Todos falavam línguas diferentes. Aquilo que aconteceu lá em Babel, Gênesis 11, aqui em Atos 2 foi a restauração disso. Cada um falava a sua língua, mas eles falavam a mesma língua. Por quê? Porque estavam no lugar mais alto. Levante a tua mão. Deus te chama para esse lugar mais alto. Deus te chama essa noite, independente do que você está vivendo. Ele te chama para subir de lugar essa noite e reposicionar. Cara, você não pode sair dessa pandemia no mesmo lugar ou voltar para trás. É tempo de avançarmos. É tempo de ir para frente. Você está me ouvindo? É tempo de gerarmos fé. É tempo de gerarmos o reino, avançarmos no reino. E a Bíblia diz aqui em Atos 2 que então Pedro se levantou, versículo 14. Pode abrir para mim? Versículo 14. Então Pedro se levantou com os 11. Ele se levantou no chamado onde ele nunca deveria ter saído, no lugar que estava separado para ele. Ele se tornou uma voz. Ele se tornou uma voz. E esse é o lugar que Deus tem para você essa noite. Não importa onde você esteja, não importa nos lugares diferentes que nós possamos estar essa noite, Ele te chama para um outro lugar.
E esse outro lugar é um lugar de relevância no reino de Deus. É um lugar que você não pode perder. É um lugar que você não pode viver da mesma forma. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse lugar. Temos alguns minutos ainda. Eu queria ministrar uma canção que fala sobre a volta de Jesus. Por quê? Eu queria, inclusive, vocês que estão nos assistindo, por isso que eu estou terminando um pouquinho antes, exatamente para você ouvir essa canção. Por quê? Porque é tempo de se preparar para a volta de Jesus. Aqueles que estão preparados, aqueles que se posicionarem, levante a tua mão, receberão uma porção de Deus. Vão correr, são os remanescentes. Deus falou comigo, fala para os remanescentes a partir de agora. Fala para os remanescentes. Quem são os remanescentes? São esses. Esses são os remanescentes, que ardem de paixão por Ele. Oh, os remanescentes são aqueles que entenderam que eles não fazem parte desse mundo. Os remanescentes são aqueles que resolveram as suas questões com Deus. Não importa como você está, importa como você vai sair daqui. Não importa qual lugar você está, importa o lugar que Ele quer te levar. Sabe? A glória precisa estar entre nós. E mais do que nunca vivemos o Evangelho na plenitude, porque Jesus está voltando. Eu não posso viver sem a glória de Deus, queridos. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, 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 incendeia. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo, com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo, com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia.
viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar por ti. Incendeia. Declare mais alto. Tua noiva incendeia, 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 incendeia. Posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, declare mais alto. O rei está voltando. Igreja, se prepare. O rei, ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, com poder e glória. Mas um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, com poder e glória. Voltará. Incendeia, 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 incendeia. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Eu não posso viver sem queimar por ti. Incendeia, declare. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá.
Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, o rei. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia. Pode chamar as pessoas aqui na frente para só orar assim, pode? Se você tem fome de Deus. Sabe, é um tempo onde a gente está muito distante, mas a gente precisa estar no lugar uns aos outros, perto. Ainda que distantes fisicamente, ainda com máscara, sem máscara e perto do coração. Jesus está voltando, querido. Você está sentindo seu coração queimando de paixão? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Esse é um lugar que Deus está te transportando essa noite. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Incendeia. Um ao outro declare. Incendeia, incendeia, incendeia essa geração, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar, queimar por ti. Declare. Posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar. Incendeia, incendeia, incendeia tua glória. Incendeia, 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 incendeia. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, declare. O rei está voltando. Igreja, se prepare. O rei está voltando.